Olá, todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Apesar da quarentena aí que já está se alongando muito tempo, né? E hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco mais rápida, porque a gente está fazendo uma espécie de conclusão desse período que a gente analisou nesses primeiros encontros, na verdade, né? De 1871, mais ou menos, até 1884. Só para a gente lembrar, 1871 é o ano em que começam a se publicar as obras dos primeiros marginalistas modernos, né? Aí do Jevons, William Stanley Jevons e do Karl Menger. E a 1884 é o ano em que a batalha dos métodos entre o alemão Gustav von Schmoller e o austríaco Karl Menger alcança aí o máximo de fervura, né? Então aí o desentendimento fica sério e a partir daí você começa a imaginar e a se fazer, na verdade, dois conjuntos de pensamento econômico diferentes. Um austríaco, que vai dar origem ao que a gente chama hoje de escola austríaca, e o outro pensamento historicista alemão, que a gente vai ver que vai durar mais ou menos aí até o começo do século XX, até a ascensão aí do nazismo e depois da Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra esse pensamento então some, né? A espécie de pensamento historicista que era tradicionalmente desenvolvido na Alemanha e que tinha aí como representante maior o Schmoller, né? O Gustav von Schmoller, né? Então, esses 13 anos, né, 1871 a 1884, como a gente viu, foram caracterizados por diversos eventos, né, na Europa Ocidental, que é onde a gente está tratando de estudar, né? A gente está, nesses nossos primeiros encontros, a gente passou da Inglaterra para a França, também para a Alemanha e para a Áustria. Então a gente viajou aí por 4 países, verificando aí como em cada nação se desenvolviam diferentes formas de pensar a economia, o que evidentemente nos remete ao primeiro texto, né? Que a gente, um dos primeiros, eu não lembro mais exatamente, que é o Nações e o texto Nações e Estilos de Economia Política, né? Dos professores da UFMG. Então, o nosso encontro de hoje vai ser basicamente para a gente fazer um resumão, uma conclusão do que a gente viu, dentro do que a gente tem trabalhado desde o início, né? Ou seja, nós começamos lendo textos, né, e foram 3, né? O do Inácio Rangel, de 1959, a dualidade básica, né? Então, aquela introdução, né, o começo do capítulo 1, sobre a dualidade básica da economia brasileira, o texto do professor Antônio Maria da Silveira sobre a indeterminação de sênior, né? E também o texto aí que nós acabamos de mencionar sobre nações e estilos de economia política, né? A gente viu, portanto, esses textos que apresentaram um problema para a gente. Esse problema é que cada pensamento social e econômico nasce a partir de um determinado contexto, né? E também trata dos problemas e da cultura daquele, né, as palavras dos professores lá da UFMG, num contexto histórico-cultural. E, portanto, tratam de problemas relativos a esse contexto histórico-cultural. Mas, no entanto, o pensamento que sai desse contexto específico almeja a universalidade de alguma forma, né? Esse descompasso, esse gap, esse hiato entre a universalidade dos princípios que deveriam reger a ciência e a especificidade onde surge cada pensamento social e econômico é aquilo que a gente caracterizou como sendo o problema da especificidade histórica das ciências sociais. O problema é esse gap, é esse ato, é essa distância que separa a especificidade onde surge o pensamento, com seus conceitos, ligados a práticas que são específicas a determinados países, a determinadas culturas, a determinadas épocas, né? E a universalidade caracterizaria as leis da ciência, né? Como a gente imagina desde o século XVII com Newton, certo? Quer dizer, a ciência ela gostaria de poder
fazer descrições universais, como a gente já falou, né, funcionais e sistemáticas da realidade. Isso aí a gente trata como a objetividade da ciência. Ou seja, a ciência não deveria tratar de características, ou não deveria ao menos se basear nessas características individuais de cada país ou época, né? Então, digamos, né, se um cientista vai estudar aí a composição de uma substância química, né, ele espera que essa substância química se comporte da mesma maneira no Japão, na China, hoje, há 10 mil anos atrás e daqui a 100 mil anos. Ou seja, no tempo e no espaço, essa substância se comporta daquela maneira. E não há mudança no tempo e no espaço, isso nos garante aquilo que a gente chama de universalidade do conhecimento. Certo? Ao mesmo tempo, essa universalidade pode ser descrita em termos funcionais, né? Ou seja, como a gente aprende lá na física, né? Que a gente aprende no ensino médio, a cinemática e a mecânica, né? Funções mesmo, né? Quando a gente pega uma fórmula lá de Torricelli, né? H igual a G T ao quadrado sobre 2. Né? Você tem uma função, então adquire a universalidade adquire uma funcionalidade, uma forma de função que vai explicar como que a gente calcula a altura como que a gente vai explicar o tempo de queda de qualquer corpo, supostamente no vácuo, dado uma determinada altura, né? O nosso H na fórmula lá do ensino médio, né? Então, ao mesmo tempo, essa sistematicidade, a funcionalidade deve estar acompanhada de um sistema, ou seja, certas partes se unem, no caso, a gente tem a altura, o G, que é a aceleração da gravidade, né? E o T, que é o tempo, e aí essas três variáveis formam um sistema através do qual a gente pode calcular o tempo de queda de qualquer corpo aí no vácuo, aqui no nosso planeta, né? Tomando o G mais ou menos como 9,8 metros por segundo ao quadrado, como a gente aprende lá na física do ensino médio, né? Então, esse desejo de funcionalidade, sistematicidade e universalidade que caracteriza a ciência pode ou não ser aplicado a ciências como as ciências dos seres humanos, né? Cujo comportamento varia muito de época para época e de lugar para lugar. A gente já deu alguns exemplos aqui, não vamos repetir, mas é só imaginar, por exemplo, que os nossos próprios índios aqui, brasileiros, né, quando os portugueses desembarcaram aqui no século XVI, ficaram impressionados com o fato de você ter uma cultura altamente refinada de canibalismo. Né? Então a gente tinha rituais para comer, cozinhar e se alimentar da carne humana. Né? É algo que para o europeu é absolutamente assustador. Né? E para nós, hoje em dia, na nossa cultura, na nossa época, é igualmente assustador. Mas que para os índios tupis que estavam aqui no nosso litoral no século XVI era algo refinado, algo comum de ser feito. Né? Então, esse exemplo nosso que a gente está dando nos mostra que a variabilidade do comportamento e das ações e das motivações humanas é muito variável, ou talvez a gente possa dizer mais variável do que o comportamento talvez previsível de uma partícula de carbono, né, tetravalente, que vai ser a mesma hoje, amanhã, daqui a 10 mil anos, há 10 mil anos atrás, em qualquer país, em qualquer época. Né? Então essa era a nossa questão inicial, que a gente estava vendo, e que fomos tratando nesses 3 primeiros textos, né, das nações e estilos de economia política. Depois a gente partiu para a questão brasileira mesmo, né, com o texto de 1959 do Inácio Rangel, onde ele apontou que a característica que nos faz brasileiros é a dualidade da economia, né, onde você tem uma economia bastante na ponta, né, da integração com os sistemas de produção mais evoluídos do mundo capitalista ocidental e, ao mesmo tempo, uma parte da população completamente à margem dessa economia formal. Né? Então você tem uma economia formal e uma economia informal. Né? O que o Inácio Rangel estava colocando, não nesses termos exatamente, que são termos que a gente usa hoje, não é? Mas
mostrando que a característica básica da economia brasileira é a dualidade, e por isso a gente tinha que tomar cuidado, como o próprio Barão de Mauá começa no livro do Inácio Rangel, né? O Inácio Rangel tira trechos da autobiografia do Barão de Mauá, de 1878, para mostrar para a gente o quanto é perigoso a gente importar ideias econômicas vindas de fora para um país caracterizado pela escravidão, por uma economia predominantemente agrícola, né? Isso na segunda metade do século XIX, quando o Barão de Mauá está escrevendo, né? E contando a sua história na sua autobiografia. Então, o Inácio Rangel nos coloca isso, né? E, por fim, o professor Antônio Maria da Silveira nos sugere aí um modo da gente fazer ou resolver parcialmente esse problema, né? Ou seja, a gente parte de princípios gerais e universais, naquilo que a gente chama de economia pura, mas a economia pura tem que ser mediada aí por ciências aplicadas, pelo estudo de casos específicos aí na história e pela arte, que é o saber fazer. Na prática, né, quando, digamos, um ministro de Estado está lá presente e tem que fazer ou tomar uma decisão sobre onde, ou quando, ou como investir uma determinada quantidade de recursos, trata-se de uma arte, na palavra do Antônio Maria, né? Fazer algo na prática, né? Ou quando qualquer um de vocês, ou qualquer um de nós, eu falo por mim, eu já trabalhei em empresa, então quando a gente está trabalhando em empresa e tem que fazer uma análise de projeto, a gente parte de princípios que estão aí longe, né, da economia pura, mas que, no entanto, dependem dela, de alguma forma, né? Por exemplo, a ideia de custo-benefício, né? Você tem que avaliar projetos de acordo com o custo e benefício deles, né? Então, esse é a nossa problemática inicial, que estava ali vagando, né, no final do século XIX, né? Na verdade, ela começa a se, como a gente falou aqui, a se mostrar mais, né, com vamos colocar assim, o fracasso da Revolução Francesa. Fracasso em que sentido? Né? Que a Revolução Francesa, em um certo momento, principalmente no momento mais radical dela, imaginou promover uma liberdade, igualdade e fraternidade radicais entre todos os seres humanos, universalmente. Isso se mostrou muito perigoso, né? Gerou muitas mortes e guerras. Depois, a ascensão de Napoleão, um poder autoritário. Então, essa espécie de fracasso da Revolução Francesa gerou pensamentos sobre a especificidade de cada nação, e aí o romantismo alemão, né, para se contrapor ao olho e ao iluminismo, né, da França, vai valorizar o espírito da noite e a emoção, né, com a tradição romântica. Logo no comecinho do século XIX, aí que vai influenciar também o pensamento da escola histórica alemã e a ideia de que os países todos têm uma especificidade na produção do seu conhecimento, né? Então, esse problema todo que a gente está vendo faz parte dessas discussões que tem a ver no campo da economia e das ciências sociais com aquilo que a gente falou no nosso encontro do dia 19 de abril sobre a questão cultural, né? As mudanças culturais que estão acontecendo aí no finalzinho do século XIX na Europa Ocidental e que tem a ver com as inovações que a gente está descobrindo tanto no campo da física, né, quanto no campo da própria filosofia. A gente mencionou um pouquinho, rapidamente, Nietzsche, né, um filósofo importante, porque vai simplesmente propor que a gente não baseie mais a nossa busca filosófica por um fundamento, que seja ele o homem, seja ele Deus. E daí ele vai falar da morte de Deus e da morte do homem, para o advento daquilo que seria o Übermensch. A gente pode traduzir aqui como o além do homem, né, o super-homem, alguns traduzem, né? Então, esse ambiente cultural, onde na França, nas últimas 2 décadas do século, né, você menciona a bancarrota da ciência, quer dizer, o fracasso da ciência ao poder descobrir essas leis universais que nós buscávamos e que nós gostaríamos que fossem sistemáticas, funcionais, universais, como a gente acabou de dizer. Então, esse ambiente, esse caldo cultural que a Europa Ocidental está passando também partilhado pelo pensamento social e econômico, como a gente viu aqui através do que a gente chamou de batalha dos métodos, né?
Então, essa mudança cultural, é bom que a gente entenda isso, e por isso que a gente está fazendo esse resumão para concluir o que a gente vem falando, vem para também impactar na economia. E daí é nessa chave que nós podemos entender as contribuições dos principais marginalistas, né? Então, os principais marginalistas vão observar nesse mesmo período, né, no comecinho dos anos 70, mas já desde um pouco antes, né, falhas na teoria do valor-trabalho e vão procurar uma espécie de fundamento. Eles não chegam nesse momento aqui ao radicalismo do Nietzsche, né, de propor uma ideia de uma destruição total, algo do gênero, né, uma filosofia onde tivesse a transmutação, né, a transvaloração de todos os valores, né? Eles não chegam a propor isso, né? Ou seja, acabar com qualquer ideia de um fundamento, seja em Deus, seja no ser humano. Então, eles buscam esse fundamento ainda no ser humano, na ideia de utilidade marginal, né? Ao mesmo tempo, não basta isso, né? Porque a gente viu que esse período final, aí, principalmente a partir de 1848, né, com a Primavera dos Povos e as diversas revoltas que acontecem na Europa, a gente vai ter o recrudescimento da chamada questão social, que diz respeito à condição da classe trabalhadora e que vai ganhar uma obra importante aí no final do século 1867, né, que vocês viram no período passado, né, com o Marx e o Capital, o volume 1 do Capital, que surge em 1867. Né? Então a questão social é latente e a gente precisa dar conta disso. Né? Eu estou falando isso dos marginalistas. E para a gente não ter a ideia de que os marginalistas simplesmente descartam esse tipo de preocupação. Né? Todos nós mencionamos que tanto no pensamento do Jevons, quanto do Menger, quanto do Walras, tem uma preocupação de fundo com o Estado e com a possibilidade de fazer alguma reforma que desse conta dos anseios da classe trabalhadora. Ainda mais porque, como a gente lembra, desde 1832 na Inglaterra, com a Bill of Rights, né, os trabalhadores puderam votar, então você teve uma mudança política também, que fica sinalizada pela ascensão do poder da classe trabalhadora. Né? Então essa ascensão política também tem que ser contemplada pelos marginalistas de alguma forma. Em outras palavras, né, a gente não quer associar basicamente a ideia de que os marginalistas são, de alguma forma, defensores do sistema vigente simplesmente. Vamos colocar dessa forma. Eles são mais do que, digamos, cientistas que querem buscar um fundamento sólido baseado na utilidade. Eles também são interventores no sentido de que reformas devem ser feitas, né, para que essa sociedade seja factível, a sociedade industrial e de mercado. Evidentemente, né, isso não está de acordo com as doutrinas marxistas, né, que são revolucionárias. Aqui a gente não fala, nem no caso do Jevons, nem no caso do Menger e Walras, talvez a gente pudesse até dizer, mas eu também acho que não cabe, né, de revolução. Né? Não cabe revolução aí, mas cabe certamente a discussão que está havendo aí com os socialistas, né, no final do século XIX, com que tipo de reforma a gente pode fazer. Se a gente pode fazer reformas de um lado, ou se de fato a gente tem que partir para a revolução. Né? Então, eles todos estão de alguma maneira lidando com essas questões, estão inseridos dentro desse contexto e lidando com essas questões. Né? Então, dentro desse arcabouço, ou seja, dessa mudança política que vem com a ascensão da classe trabalhadora, e mais ainda, né, como a gente lembra, não apenas da classe trabalhadora, mas da classe trabalhadora alemã e da classe trabalhadora italiana, que surgem a partir também do movimento político de unificação desses países no final do século XIX, ali nos anos 1870. Né? Então, você tem questões políticas, né, questões sociais, que vêm com a condição da classe trabalhadora, né, e tem a ver com a condição tão só das mulheres, como o trabalho infantil, como a
uma limitação nas horas diárias trabalhadas, né? Coisa que, por exemplo, lembramos que até o Menger, né, é um austríaco, vai defender, trabalho infantil não pode trabalhar mais do que, na época era isso, 15 horas por dia, né? Você não pode garantir, deixar simplesmente que o trabalhador se defenda sozinho, então é possível você ter, até para o Jevons e para o Walras, a possibilidade de sindicatos, né, de reunião de trabalhadores. Então, isso tudo vão ser mudanças que serão importantes aí no pensamento deles. Né? Então, o que a gente pode falar acerca dessas questões todas aí, como uma forma de resumo? Né? A gente tem que, tendo isso em mente, lembrar que, para os marginalistas, né, ter uma teoria que busque a maximização da utilidade, quer dizer, e aí você identifica, ou pode identificar a utilidade como bem-estar, que é um movimento ético, né, não significa maximizar lucro. Isso estou colocando para a gente não... Isso é muito comum, a gente confunde. Não, mas os marginalistas, então, são a favor da ordem estabelecida, né, da ordem que estava ali colocada no final do século XIX. Vamos ter cuidado ao entender como eles são a favor. Eles são a favor, certamente, daquela ordem de mercado e industrial, mas não são a favor simplesmente que ela seja um laissez-faire completo e puro na prática. Isso é que é importante se colocar. E a ideia de que maximizar a utilidade não é a mesma coisa que maximizar lucro, fica apontando nesse sentido, que não é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Para evitar a ideia de que se eu maximizo utilidade, eu automaticamente estou maximizando lucro e por isso sou pró-capital. Né? Os marginalistas, se é verdade que estão buscando uma teoria geral e universal, vão colocar o seu arsenal teórico aí, os seus conceitos teóricos, em princípio, pelo menos na teoria pura, que eles sabem que não vai ser aplicado na prática, acima dos interesses de qualquer classe. Esse é o ideal, seria o ideal. Né? E aí a ideia do Jevons é, bom, prazer e dor, todo mundo sente, seja você trabalhador, seja você empresário, seja você brasileiro, seja você mulher, seja você homem, seja você homossexual, seja você qualquer coisa, certo? Então, sendo ser humano, você tem prazeres e dores e, portanto, a gente poderia construir uma teoria a partir disso. Né? Agora, esses prazeres e dores nem sempre aparecem na forma de lucros no mercado. Portanto, não confundir maximização de utilidade com maximização de lucro. Certo? Isso é uma coisa importante para a gente evitar dizer que os marginalistas imediatamente defendem a classe industrial ou a classe capitalista. Não é a intenção deles e essa divisão que você tem entre maximizar lucro e maximizar utilidade é para isso. Né? Quer dizer, não confundam uma coisa com outra. Né? Se eu confundir, por acaso, maximização de utilidade com maximização de lucro, aí sim eu posso afirmar, esses caras são pró-capital. Mas não é o caso, certo? Tudo bem? Então, além disso, o nosso segundo ponto, a gente tem que notar que o princípio, né, que vocês conhecem aí de micro, da utilidade marginal decrescente, né, somado a um segundo princípio, que a gente vai estudar agora a partir de 1890, né, que é a possibilidade de você fazer CIU, C-I-U, que significa comparações interpessoais de utilidade. Fazer essas comparações interpessoais de utilidade, mais o princípio da utilidade marginal decrescente, nos permite, por exemplo, defender políticas de redistribuição de renda, certo? Ou seja, tirar dinheiro do montante daqueles que possuem o lucro para distribuir de alguma forma para as classes menos favorecidas, tanto na forma de bens públicos como na forma de programas, né, em princípios sociais, algum auxílio doença, por exemplo, auxílio desemprego, etc. Né? Então, mais uma vez, isso aqui evidentemente, né, não preciso dizer que não é revolucionário, né, mas são coisas que melhoram a vida de fato da classe trabalhadora e que precisam ser feitas, dada as confusões que você tem a partir da segunda revolução industrial e do período que a gente já chamou aqui de os alemães, né, a gente já falou de Grosse Depression, mas aqui a gente fala a longa depressão, que vai dos anos 70 até os anos 90, né, que acompanha aí a queda de preço
na segunda Revolução Industrial, né, como a gente já observou aqui. Então, é necessário fazer essas mudanças e essas reformas, né? E o princípio teórico da utilidade marginal nos mostra que é possível fazer isso, né? Se a gente puder comparar a utilidade marginal de duas pessoas. Apenas para fazer um exemplo muito simplesinho, mas que fica óbvio se a gente puder fazer a comparação. Imagina que eu sou um capitalista, né, que possuo, digamos aí, uma renda, ou vamos colocar assim, em formas de utilidade. Eu tenho 10 índices de graus, vamos colocar 10 pães, só para a gente simplificar aqui de uma maneira mais clara. E você aí que está me assistindo é um trabalhador pobre que tem apenas um pão por dia, né? Se a gente puder comparar o prazer que você tem com pão com o meu prazer que eu tenho com pão, né? Tirar um desses 10 pães meus vai tirar só um pouquinho assim do meu prazer, né? Ao passo que dá esse mesmo pão meu, ou seja, redistribuir o pão meu para você, que só tem um, né? Vai aumentar o seu prazer assim, né? Enorme. Né? Ou seja, se a sociedade for composta só de eu, capitalista, e você, trabalhador, e eu fizer uma redistribuição, eu vou ter, ou seja, tirando do rico para dar para o pobre, que é o exemplo que eu estou dando, nós temos um aumento do bem-estar geral da sociedade. Ou seja, esse tipo de teoria pode justificar, e de fato foi justificada, como a gente vai ver nos próximos encontros, uma política redistributiva, certo? Vai ter uma redistribuição, portanto. Nada muito radical, porque a gente não está tratando de nenhum revolucionário aqui. Mas sim, teremos, de fato, a possibilidade de fazer essas redistribuições, né? Por fim, o terceiro e último ponto que eu gostaria de lembrar a gente aqui é que também não adianta a gente acusar os marginalistas de serem caras ahistóricos ou sujeitos que não prestam atenção nas relações sociais, né? Todos eles, nós falamos aqui, né, quando a gente estudou, a gente falava assim, característica principal, contribuição principal, aí os últimos 2 quadrinhos, né, era como unir o universal ao particular e como o Estado deve atuar, né? Nesses 4 quadrinhos, o que a gente tem? No terceiro quadrinho, né, como unir o universal ao particular, né, que resolve, ou pelo menos tenta resolver o problema da especificidade histórica, a gente tem aí uma série de ciências auxiliares, né, que precisam formar o currículo do economista para que a gente não caia no vício ricardiano, lá do professor Antônio da Maria da Silveira, né, como o Schumpeter já observou. Então, essa diferença toda que a gente está observando entre a teoria pura, que seria universal, indivíduos atomizados, né, subjetiva, como no caso do Menger, né, tem que obrigatoriamente ser ela tem que ser mediada por outras teorias, né? E essas teorias mediadoras dão conta, aí sim, de fato, sem dúvida, das relações sociais, de questões como, por exemplo, como exploração de uma classe por outra, e questões sobre a especificidade do local, né? Então, só para dar um exemplo do Jevons, que a gente já falou aqui, ele falava, bom, além da teoria pura da economia, que é o livro que a gente leu aqui, o prefácio, os primeiros capítulos, né? Os primeiros 3 capítulos, falava, além disso a gente vai ter que ter uma ciência fiscal, me diz como é que a gente arrecada e como é que a gente gasta enquanto Estado, vai ter que ter uma sociologia econômica para mostrar aí como é que os seres humanos formam as formas que adquirem, que os bens fazem com que a gente tenha prazeres e dores, né? Então vai ter que ter uma sociologia econômica, vai ter que ter uma economia descritiva, né, que tem a ver com a estatística, aí, a gente tem que poder numerizar, e o Jevons foi um dos primeiros a contribuir com a formação da estatística aí, ainda no fim do século XIX, e vai ter que ter uma arte das finanças e da administração, né, como a gente está dizendo. A gente encontra, não vou repetir aqui, mas a gente encontra a mesma coisa no Menger, encontra a mesma coisa aí no Walras. Eu vou até mencionar com vocês, que eu não cheguei a falar, o Walras já se considerava ainda um socialista científico, né, e propunha coisas, por exemplo, como a estatização das terras da França. Propunha coisas como controle de preços, né, no caso da gente ter pessoas pobres que não têm o mínimo de condições de adquirir os bens necessários à manutenção da sua vida. Propunha também controle de propaganda, né, coisas que são muito distantes. Esse é o cara do equilíbrio geral, né, o Walras,
como a gente mencionou aí, né? E que vai dar origem, né, com essas ideias, a duas vertentes muito interessantes aí para a gente, que vão mostrar como eles se imaginam fora aí, ou pelo menos criando uma teoria geral que esteja, em princípio, fora dessa luta mais direta e dos conflitos diretos que a gente observa entre as classes, entre os indivíduos na sociedade, né? O Walras, por exemplo, vai dar origem ao Pareto, que vocês conhecem aí, do ótimo de Pareto, né, e da teoria do equilíbrio geral no sentido do laissez-faire, mas ao mesmo tempo vai dar origem a uma teoria do planejamento puro, né, com seu sistema de equações, que vai vir pelas mãos do Enrico Barone, no começo também do século XX. Né, e a partir daí a gente vai ter toda uma discussão entre a possibilidade do socialismo e do capitalismo a partir do modelo de equilíbrio geral do Walras. Então, quer dizer, o Walras está dizendo, bom, o modelo em si não é nem pró-capital nem pró-socialista. Ele é um modelo que pode ser usado para explicar os limites do mercado puro e os limites da planificação. Certo? Então o modelo, em princípio, serve para essas duas coisas. Né? Então, não é verdade que eles são ahistóricos, né? Só para a gente lembrar, mais uma vez, estou dando uns exemplinhos aqui que a gente já falou. O Walras menciona, por exemplo, aí a ideia de que a gente tem que ter uma ciência moral pura, ou o nome que ele dá para essa ciência moral pura? História. Mais uma vez, quer dizer, o conceito de bem, o bem vai variar de uma forma em que a gente tenha que olhar para a história para entender o que é esse bem, né, e justiça, né, e de que forma a gente chega mais perto ou menos perto dele, né, na história mesmo. Né. Então são esses três pontos que eu gostaria de observar aqui, repetindo, né, não confundir maximização de utilidade com maximização de lucro, observar aqui o princípio da comparação interpessoal de utilidade, das SIL, mais o princípio da utilidade marginal decrescente, nos permitem fazer políticas interventoras, que a gente chama de interventoras hoje, né, mas políticas pró-pobre, no sentido de políticas distributivas, e que todos os marginalistas iniciais imaginaram ciências auxiliares que viessem fazer a ponte entre a teoria pura, que a gente sabe que não existe, né, então, o modelo puro, e a particularidade de cada país, de cada situação, de forma a tentar resolver os problemas da especificidade histórica das ciências sociais. Né? Então, na aula que vem a gente vai... aula que vem não, né? A gente não está fazendo aula, mas no nosso encontro que vem a gente vai dar conta aí com um texto do pai do John Maynard Keynes, do economista famoso que a gente conhece, o John Neville Keynes, tentando aí amainar os ânimos que estavam super quentes em 1884, né, com a Batalha dos Métodos, né, tanto na Alemanha, na Inglaterra também a gente já viu que tinha os economistas históricos, né, o John Ingram e o Cliff Leslie, que conversavam muito com os Jevons, como a gente já colocou no livro, e a partir daí a gente vai falar e ver como que o John Neville Keynes, né, no livro de 1891, chamado O Escopo e Método da Economia Política, vai tentar fazer aí um acordo entre o lado puro da economia e o lado histórico para a gente poder descobrir justamente o escopo, né, e os limites do que a gente pode chamar de teoria pura da economia com relação à sua prática. Tá? Então a gente vê isso ainda essa semana.